Olha, eu vou ouvir o Casagrande, que jogou bola e pode dizer com autoridade sobre essas questões de disposição ou entrega, ou o que quer que seja. Mas só que vamos ouvir o Lucas falando, porque ele admitiu questão. Ele foi perguntado sobre isso. Falou, Lucas, essa questão de salário está atrapalhando o time? E ele foi perguntado sobre isso. Vamos ouvir o que ele falou. Primeiro ponto, o Zubeldia tem totalmente o nosso apoio, o nosso respaldo. Acredito que a culpa é muito mais dos jogadores do que dele. Né? A gente tem plena consciência de que a gente precisa melhorar o quanto antes. Não é normal essa sequência de resultados negativos que a gente está tendo, com o elenco que a gente tem. E o segundo ponto é que também não há desespero e não há crise, porque a gente já está classificado, mas é um sinal de alerta, é para a gente ligar o sinal de alerta. Terceiro ponto, não tem nada, absolutamente nada a ver com a questão de salário atrasado. Isso aí são coisas que a gente vai resolver internamente. Quando a gente entra em campo, a gente quer fazer o nosso melhor, a gente quer ganhar. Infelizmente as coisas não estão acontecendo. É momento de trabalhar, de falar menos, trabalhar mais, para que a gente possa mudar essa situação o quanto antes, para a gente chegar bem na fase decisiva. Casão, você falou aí muitas e muitas e muitas vezes, eu já te ouvi muito sobre isso. Você fala, jogador não joga para perder. Que esse negócio não existe. Ninguém vai chegar em casa, pô, eu vou perder aqui, pessoal. Isso não existe. Mas isso não significa que o jogador esteja bem para jogar se ele não recebe salário. Então é só um ponto sobre essa questão toda. O Lucas reforçou, não tem nada a ver com o salário atrasado, a gente vai resolver internamente, mas admitiu que temos um problema ali dentro do São Paulo sobre salário atrasado. Você que jogou, como é que você vê essa história? Então, cara, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, o Lucas deu uma entrevista super madura, na minha opinião. Ele foi sincero, ele não quis passar pano para treinador nem nada. Ele falou: o treinador tem nosso respaldo, a responsabilidade maior é nossa, a parte da falta de pagamento não está influenciando dentro do jogo. E é isso, assim, a grande maioria de jogadores de futebol pensa e age como o Lucas, tá? Como eu também. É claro que existe uma parte menor que não recebe o salário ou atrasa qualquer coisa, já larga um pouco a mão, né? Isso aí existe também. E eles estão no direito deles. Não dá para condenar uma atitude como essa. Só que eu tenho a mesma visão que o Lucas. Eu joguei só num time que atrasou. Aliás, eu joguei e não recebi nada, só fui receber 3 anos depois. E nunca, e nenhuma vez, eu fui reclamar, eu deixei de jogar, eu deixei de treinar, deixei de me empenhar. E não era só eu, né? Claro que não era só eu. Eu estou falando do Flamengo em 93. Né? Eu voltei da Itália e fui pro Flamengo. O Flamengo era uma época de crise financeira, tal. O time era muito bom, mas tinha crise financeira. E eu joguei metade do ano, né, até dezembro, eu não recebi. No final, teve aquele jogo com o Corinthians aqui, a torcida do Corinthians pediu para eu voltar e tal. Eu conversei com o Flamengo, nós rescindimos o contrato. Eles me deram um cheque para mim, para um outro jogador, e foi o Paulo Angione ainda. E falou assim: ó, não deposita agora porque nós não temos dinheiro para pagar. Vai prejudicar o clube. Não, beleza. Eu fui embora, o outro jogador depositou. E aí o Paulo Angione me chamou e falou assim: meu, aconteceu isso, o jogador depositou, mesmo eu falando aquele dia, você lembra tal. Eu devolvi o cheque para ele. Eles fizeram uma carta para mim e falaram assim: ó, a gente se compromete em te pagar até março de 94. Se não pagarmos, a cada dia vai tendo juros. E em algum momento nós vamos te pagar. Eu falei: beleza. Assinei uma carta e fui embora. Fui pro Corinthians, nem cobrei, nem me preocupei, porque eu confio. Eu tenho eu considero virtude, tá? Essa virtude dentro da minha personalidade. Eu confio nas pessoas. Eu confio. Não, não é forçado e nem consigo desconfiar. Muitas vezes eu tô me puxar no tapete porque eu confio. Então eu confiei e não me preocupei. E o Flamengo me pagou um tempo depois. Não sei se foi em 94, mas até 95 eles me pagaram. Mas nunca faltou empenho, porque o pensamento é esse. Quando você é um atleta profissional, independentemente da modalidade que você vai disputar,
todo mundo começa cedo, a grande maioria começa cedo, né? Tanto no atletismo, futebol, basquete, vôlei, começa cedo. E aí, quando você começa a competir desde pequeno, dentro de você surge esse instinto competitivo, que em muitos, que era o meu caso, é muito competitivo, em outros, mais ou menos, outros não tem tanta competição assim dentro deles. Mas a grande maioria dos atletas tem muita competição dentro. E você não consegue, mesmo estando puto porque não recebe salário, brigou com a família, sei lá, qualquer tipo de problema, quando você entra no campo, cara, só vem na sua cabeça jogar para vencer. Isso não significa que você vai jogar bem sempre, que você vai estar sempre disposto, que a entrega vai ser total todas as vezes. Às vezes, muitas vezes, você não consegue entregar aquilo que você pode. Mas também tem um lado que pesa no lado psicológico do jogador, coisas externas, né? O que eu vi ontem do jogo do São Paulo foi o seguinte: eu comentei o jogo aqui no UOL, né? Junto com a Alicia e com a Vivi narrando, e a entrevista do Oscar, que ele faltou um pouquinho mais de entrega. Gente, um pouquinho mais de entrega ia ser 2-1 para a Ponte também. Só um pouquinho mais de entrega também ia ser 2-1 para a Ponte. Faltou muita entrega. Faltou muita disposição. Faltou muito instinto competitivo no time de São Paulo ontem. Faltou agressividade. Faltou criatividade, sabe? O jogo anda em casa contra a Ponte Preta, que tem uma história riquíssima. É um clássico. Já disputaram o final. Mas hoje a Ponte Preta está na Série C do Brasileiro. Você não pode ser encurralado em casa contra um time com toda a história que tem a Ponte, mas que está disputando, que vai disputar a Série C. Você ser encurralado em casa, você faz 1-0 e toma 2 gols em 5 minutos, 10 minutos no segundo tempo. E depois desses 2, você não fica indignado. Onde estava a indignação do time do São Paulo quando tomou a virada em 5 minutos? Faltava 40 e mais dos acréscimos para terminar o jogo. Faltou, na minha opinião, o que mais faltou dentro do time do São Paulo ontem foi ficar indignado com o resultado que estava acontecendo e com o desempenho que estava tendo no campo. Faltou indignação, porque quando você fica indignado, você reage. Isso na vida. Se você não fica indignado, você aceita aquilo que está acontecendo. Então faltou, muitas vezes no futebol, a gente fica muito preso na entrega, na técnica, na criatividade, na agressividade, na parte tática. Mas uma das coisas mais importantes dentro de um grupo de futebol é a indignação. As reações acontecem no campo. Você vira um jogo que está 2-0 para o adversário porque você fica indignado com o resultado. E quando não tem indignação, foi esse futebol que o São Paulo apresentou ontem. Para mim, faltou indignação. É um bom ponto esse. A gente vai falar daqui a pouco, porque o Lucas falou outros temas interessantes, que ainda sobre a questão do gramado sintético. Mas aí, Arnaldo, o ponto que o Casão falou é muito legal, né? O jogador de faltar um pouco mais e tal, foi uma explanação bem interessante. Um ponto do São Paulo que às vezes parece um pouco misterioso é que há 3 dias atrás, 4 dias atrás, no fim de semana, o São Paulo jogou bem? Não sei se jogou bem, mas lutou. Os caras se mataram em campo no Allianz. Sem Lucas e sem Oscar, e os caras jogaram e se mataram, e o Rafael salvou e tudo mais. Do ponto de vista de entrega, de determinação, parece 2 times completamente diferentes. E o São Paulo me parece assim, jogou muito bem contra o Corinthians, contra o Mirassol também jogou bem, e assim vai. Tem uns lampejos, uns momentos em que o time joga. E aí você vê o time se entregar com tudo em campo, que não foi o caso ontem. Isso não é um pouco estranho até? Nem tanto. Eu acho que essa característica do São Paulo ser um time competitivo nos jogos mais importantes, ela vem de antes até do trabalho do Zubeldia. Se você for reparar, podemos pegar o São Paulo campeão da Copa do Brasil com o Dorival. Acabou a Copa do Brasil, o time deu aquela desmobilizada, tomou de 5 do Palmeiras, etc e tal, né? Tô lembrando daquela época. Tem uma das frases do Lucas e também do Calera depois do jogo, que é assim, como ele fala, a gente acabou de ouvir: não tem crise, estamos classificados, o objetivo primeiro foi alcançado. Essa frase, ela serviu para o ano passado, quando o São Paulo se classificou para a Libertadores e nos últimos jogos do Brasileiro andou em campo, certo?
E o andar em campo, acho que o Casagrande tocou numa. Eu estava buscando algumas palavras, a gente vai encontrando, né? A falta de indignação, que é uma das primeiras coisas básicas no instinto de um esportista, né? A indignação, ela vem mais forte quando você está devendo no objetivo. E ainda mais para um time com características de jogadores já rodados, experientes. E esse time do São Paulo, cada vez mais me parece ser um time que se mobiliza quando a faca está no pescoço, quando o desafio é maior, né? E acho que o que aconteceu contra o Palmeiras foi isso, Tironi, né? O time desafiado, jogando contra o rival, torcida única, o São Paulo se matou em campo. O São Paulo teve indignação contra o Palmeiras no Allianz Parque, né? E tem depois, essa é uma característica que os jogadores precisam explicar, os líderes, não só constatar. Porque quando o time atinge objetivos, mesmo básicos, o time para de correr, para de se indignar, né? Isso aconteceu também no ano passado com praticamente esses mesmos jogadores e o mesmo treinador. Isso é ruim para a imagem deles mesmo, né? E acho que essa situação agora, talvez você vai encontrar contra o Novo Horizontino, seja no Morumbi ou lá em Novo Horizonte, um time mais com a cara de quem jogou contra o Palmeiras do que da cara que jogou contra a Ponte Preta. Essa situação é até compreensível em algumas situações, em torneios classificatórios, onde você já está classificado, mas, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, se você não tem, com 19 times concorrentes fortes, se você não tem indignação e mobilização em todo o jogo, você vai correr risco de rebaixamento. Não adianta você jogar bem só em clássico, só quando você atua em casa e tudo mais, né? E a gente tem que lembrar que o São Paulo está classificado, mas é uma das piores campanhas no Campeonato Paulista nos últimos anos. Ele está se classificando porque o grupo pontua muito baixo. Então é como se o elenco do São Paulo se contentasse com o mínimo sempre e só se incomodasse, só se indignasse quando ele está numa sinuca completa de bico, que vai acontecer nas quartas de final contra o Novo Horizontino, né? Então eu acho que essa situação ela extrapola o comando técnico atual. Ela é uma característica deste grupo e o torcedor não entende, ninguém entende isso, né? O Casagrande tentou explicar com o viés do jogador, mas ele é um time, o São Paulo, que se envolve em jogos de uma forma e em outros jogos de outra forma, há muito tempo, né? Poderia ser, lembra, Tironi, no Dorival, era a época do em casa eu jogo, fora de casa eu assisto, não era assim? Ganhou um jogo fora de casa com o Dorival, né, no Brasileiro. Então, e aí os jogadores vão mudando, apesar de alguns estarem há bastante tempo. A direção é a mesma, há 5 anos. O presidente, o Muricy, o Belmonte. E também essa situação econômica, só para voltar ao cerne da questão, ela é a mesma há 5 anos. Promessa, atraso. Promessa, atraso. Promessa, atraso. Então, como a gente falou, existe algo a mais do que a superfície, do que o trabalho tático do treinador, o encaixe dos jogadores. Existe algo a mais nesse São Paulo do Júlio Casares, que sumiu há algum tempo. E a característica passa ano, entra jogador, entra técnico, sai técnico, é a mesma. A mobilização que houve naquela reta final da Copa do Brasil, a gente nunca mais viu.